caros amigos que fazem parte dessa grande luta na busca da melhoria para a profissão da investigação privada no Brasil. Hoje vou falar sobre a Lei 13.432. Nós temos a nossa Comissão Nacional que vem fazendo esse trabalho com a representatividade em diversos estados do nosso país. Então hoje o detetive particular está no meio da sociedade, em discussão com juristas, com a imprensa, e hoje então eu quero aproveitar para dar uma ideia para os senhores sobre a Lei 13.432, que foi sancionada com vetos pelo senhor Presidente da República no dia 11 de abril de 2017. O que dispõe a lei? A lei dispõe sobre o exercício da profissão de detetive particular no Brasil. Dá uma regra, dá uma norma, coloca o detetive no rol das profissões do nosso país. Agora, a palavra detetive particular está numa lei, que é a Lei 13.432. Qual o juramento do detetive particular? Juro perante meu Deus, minha pátria e minha profissão, que no desenvolvimento de minhas atividades profissionais como detetive particular, terei conhecimento de muitas particularidades e segredos de meus clientes. A mim serão confiados inúmeros problemas e mesmo sobre ameaças de morte ou torturas não os divulgarei. Este é o lema do detetive particular. Este lema fortalece cada dia mais, agora com a nova lei. Este lema está sendo conversado, sendo dialogado diariamente por milhares de colegas que trabalham na profissão de detetive e têm que firmar, sim, este juramento. Qual a origem da Lei Federal 13.432? Vou fazer uma explicação bem tranquila aqui para todos, para que saibam que em 2010 foi criada a Comissão Nacional Pró-Regulamentação da Profissão de Detetive Particulares no Brasil. Foi criada aqui no Rio Grande do Sul por um grupo de detetives do Rio Grande do Sul e a partir dali se espalhou para todos os 27 estados brasileiros. Hoje a Comissão Nacional ela está em todos os estados do Brasil trabalhando, se estruturando para que a profissão seja uma das maiores profissões em nosso país. Em 2011, originou-se o projeto de lei 1211, de autoria do deputado federal Ronaldo Nogueira, aqui do Rio Grande do Sul. Ele apresentou, protocolou na Câmara Federal e aí começou a andar o projeto de lei que passou, que tramitou em todas as comissões da Câmara Federal, todas elas em caráter terminativo e, por fim, tramitou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, sendo aprovado por todos os deputados ali presentes com um voto contrário. Aí chegou em 2014, vejam bem que iniciou em 2010, 2011 foi protocolado, levou 3 anos para tramitar na Câmara Federal. Em 2014 foi encaminhado para o Senado Federal, onde lá se transformou no PLC 106/14, que foi encaminhado, que foi distribuído diretamente para a Comissão de Assuntos Sociais, tendo como relator o nosso senador de Pernambuco, Humberto Costa. E nesta comissão foi votado por unanimidade pela aprovação do PLC 106/14 pelo plenário. Em 2017, foi sancionado, então, no dia 11 de abril último, a Lei 13.432, originária do PLC 106/14. Tudo isso, minha gente, são 7 anos de debate e discussões. E hoje nós temos uma lei
reconhecida pelo detetive particular, reconhecida pela autoridade pública, reconhecida pelo Estado brasileiro. Hoje, você, detetive particular, está em uma lei. O nome detetive particular está na Lei 13.432. Essa luta foi construída por aqueles que acreditaram numa profissão ética, uma profissão mais rendosa e uma profissão reconhecida pelas autoridades e pela sociedade brasileira. E agora é o momento de nós organizar, estruturar e normatizar a profissão, com o apoio daqueles que sempre quiseram o bem para todos. Este é o momento em que devemos, todos juntos, unidos, independente de posições que tivemos no passado, buscar essa grande profissão. Vamos mostrar para vocês o que é organizar. Organizar, pôr em ordem, arrumar, ajustar as diferenças regionais. Nós temos hoje um Brasil do tamanho que todos sabem, há diferenças regionais, a nossa profissão, a profissão de detetive particular não está em ordem, ela não está arrumada, cada local, cada cidade é um jeito, cada um tem a sua agência, cada um trabalha individualmente, sem um controle. Então nós temos que arrumar, temos que colocar em ordem e temos que ajustar as diferenças regionais. Temos que dispor também para funcionar com mais agilidade e dar a visibilidade da profissão para a sociedade. A sociedade tem que saber mais sobre o detetive particular. Temos que todos falar mais, discutir mais nas redes sociais, na imprensa, para mostrar o que é a profissão de detetive particular no Brasil. Constituir um organismo nacional, estadual e municipal que possa ter um controle de tudo isso para que todos tenham um caminhar numa mesma linha, numa mesma lógica. O projeto inicial, o PL 1211, lá tentou instituir o Conselho Federal dos Detetives por autarquia. Mas isso não pode. Isso aí somente por decreto. E que já foi rejeitado lá no início, quando passou pela Comissão do Trabalho da Câmara Federal. Mas nós podemos organizar uma instituição nacional que venha fazer o direcionamento para que organizar, estruturar e normatizar a nossa profissão. Preparar a profissão para um futuro promissor. O que você quer? O que todos nós queremos com a regulamentação ou com o reconhecimento da profissão? É um futuro promissor para todos. É um futuro promissor para a categoria, para a profissão e, consequentemente, um futuro promissor financeiramente para todos. Estabelecer as bases de procedimento. Nós temos que ter umas bases de procedimento, sim, dos profissionais que trabalharão nesta área. Tomar forma da categoria nacional organizada para ser respeitada pelo Estado. Uma categoria que não é organizada, que não é estruturada, ela não é respeitada pelo Estado brasileiro. Então nós temos que organizar, estruturar e normatizar a profissão, independente da forma como vai ser, para poder ser respeitada pelo Estado brasileiro e pela sociedade brasileira e pela justiça brasileira, que está ansiosamente aí precisando do trabalho do detetive particular. Vamos falar agora sobre a estrutura, o estruturar da nossa profissão. Fazer um projeto para a construção de uma profissão reconhecida. União da classe organizada em uma entidade representativa e forte. Pôr em ordem o que hoje está sem controle, sem perspectiva de dias melhores para o profissional. Não adianta falar que está em ordem ou que isso não está. A realidade hoje do detetive particular, e você que está me ouvindo sabe, está desorganizada.
está desestruturada. E somente com uma entidade forte, a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, vai colocar em ordem, vai organizar e vai estruturar e normatizar esta grande profissão. Construir a busca da carteira única com reconhecimento em todo o Brasil. Se temos uma profissão organizada, estruturada e normatizada, nós vamos ter uma carteira nacional, onde esta carteira será apresentado a qualquer órgão público, a qualquer órgão de fiscalização, à sociedade, e será respeitada essa carteira como é a carteira de outras profissões que nós hoje temos no Brasil. Cito a OAB e cito o corretor de imóveis. Hoje o corretor de imóveis apresenta a sua carteira como registrado no seu conselho, que é autárquico. A OAB tem a sua carteira, o médico, o engenheiro, o administrador, mas nós podemos ter sim uma grande entidade, mesmo ainda não sendo autárquica, para fazer tudo isso que o profissional da investigação privada precisa no nosso país. Buscar a reserva de mercado ao detetive profissional, fortalecer a profissão junto às polícias e aos órgãos governamentais, inserindo a profissão definitivamente como auxiliar da justiça. A reserva de mercado para a categoria. Você é detetive? Esta grande entidade, este grande grupo, tem que buscar a reserva de mercado para o profissional da investigação privada. Nós temos que entrar em contato, fazer com que os profissionais sejam vistos como um auxiliar da justiça. A justiça pode ter, sim, no detetive particular, um grande aliado. E isso nós queremos, depois que organizados, depois que estruturados, depois que normatizado, fazer essa busca para todos nós. Pleitear a mudança na legislação para que o detetive particular possa ter, por lei específica, o porte de arma. Hoje nós sabemos que existe o Estatuto do Desarmamento. E ali está escrito as regras para se ter um porte de arma. Qualquer um brasileiro hoje, cumprindo as regras do Estatuto do Desarmamento, pode portar uma arma. Nós vamos buscar numa lei específica, porque hoje, pela Lei 13.432, o detetive particular existe, está no rol das profissões. E para isso, com esse grupo unido, nós podemos fazer um pleito junto à Câmara Federal, com a apresentação de um projeto de lei que possa dar ao detetive particular o porte de arma. Por que não? É um direito que nós podemos buscar, com luta, com garra, com vontade de fazer acontecer, como buscamos até hoje a regulamentação ou o reconhecimento da profissão, como queiram, como alguns dizem que é regulamentação, outros reconhecimento, como queiram. Fazer cumprir o que prevê o CBO. O CBO não é código, e eu vejo vários colegas falando em Código Brasileiro de Ocupação, que é superior à lei. Não, CBO não é código. O CBO é uma classificação brasileira de ocupações que está lá normatizada pelo Ministério do Trabalho. E nós temos que lutar para que o curso de detetive, como prevê o CBO, seja, no mínimo, 400 horas e nível médio. Isso nós vamos continuar a lutar, porque entendemos que quanto mais conhecimento, quanto mais cultura, mais trabalho teremos e mais reconhecimento das autoridades e da sociedade teremos. Temos que ter o nível médio, temos que fazer curso de nível de graduação, temos que fazer curso de nível tecnólogo, temos que fazer curso de pós-graduação, temos que fazer cursos de especializações, cursos de doutorados. Podemos fazer, por que não? Temos hoje milhares de detetives que têm curso superior, que pode fazer uma pós-graduação, que pode fazer um doutorado. Veja bem o quanto podemos crescer. E aquele que tem o nível médio, ele vai se dedicar espelhando nos demais e chegar lá também.
Porque hoje ninguém tira o direito adquirido do profissional da investigação privada. Quem é detetive, permanece detetive, com cursos livres. Hoje, pela lei, o curso é livre. Portanto, todos aqueles que fizeram curso ou continuarão a fazer cursos livres serão detetives. Então, sobre o direito adquirido, estamos muito claros, e somos muito claros e muito conscientes de que o direito não se tira porque um direito está estampado em nossa Constituição Federal. Dentre outras atividades que estaremos buscar para todos. Não vamos elencar todas agora, mas vamos nos próximos vídeos elencar todas as atividades que podemos, com a união de todos, com o debate de todos, trazer para a categoria. Vamos falar agora sobre normatizar a profissão. O que é normatizar a profissão? São ações de estabelecer novas normas procedimentais e técnicas para o regime de trabalho do profissional. Nós temos na categoria intelectuais, na área técnica, na área administrativa, na área operacional, na área educacional, e com esse grupo, com essas pessoas, que independente de terem ou não apoiado a comissão no passado, e nós vamos buscar a todos, vamos pensar sobre as ações, sobre novas normas, sobre procedimentos técnicos para fazermos uma grande profissão. Temos que apresentar novos projetos de leis que venham ampliar a regulamentação em todos os detalhes que a categoria busca. Este primeiro projeto de lei, originado lá em 2011, aqui no Rio Grande do Sul, pelo deputado Ronaldo Nogueira, foi o início. Foi o início. Teremos vários e vários projetos de leis ainda para estruturar melhor, para regulamentar melhor e para normatizar melhor esta grande profissão, que é a profissão da inteligência civil no nosso país. Fazer manuais de procedimento regulando a funcionalidade básica do profissional. Hoje, nós não temos manuais de procedimento que diga como se porta o profissional da investigação privada em determinados momentos. Na campana, como é que se faz uma campana? Devemos ter vários manuais como se faz uma campana, mas nós podemos reestruturar, reorganizar todos esses manuais e trazer aqueles que já escreveram, aqueles que já publicaram manuais para o debate, e vamos ampliar, trazer essas pessoas que gostam de fazer esse tipo de procedimento para fazerem parte desse grupo e publicarem novos manuais de procedimentos, novos manuais de campana, de ações, como fazer determinados procedimentos, como investigar uma empresa, como investigar um desaparecimento, como investigar um adultério e aí por diante. E, enfim, este grande projeto que é criar a Escola Nacional do Detetive. Não serei eu, não será a comissão, não será ninguém que não seja esse grande grupo, aonde pessoas que tenham interesse venham se aglutinar para formarmos a Escola Nacional de Detetive Particular no nosso país. Será uma grande escola de inteligência civil que vai fazer os grandes profissionais do futuro e vai especializar os profissionais que hoje atuam na investigação civil. Vamos falar agora sobre o conceito. O que é o detetive particular? Um conceito que se tem há muito tempo e que pode ser reavaliado, pode ser revisto e ser modernizado este conceito. Mas o que é o detetive particular? Considera-se detetive particular o profissional que, habitualmente,
por conta própria ou na forma da sociedade civil ou empresarial, planeje e execute coleta de dados e informações de natureza não criminal, com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando o esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. Esse é o nosso conceito. Esta é a nossa grande regra. E é por aí que nós começamos a ver o primeiro artigo da Lei 13.432, que foi vetado pelo senhor presidente da República. As razões do veto do senhor presidente, eu vou ler, porque o veto, diz o veto previdencial, o veto ao dispositivo afasta o teor da regulamentação da profissão, mantendo-se nas demais partes sancionadas o reconhecimento da mesma, e a regulação dos contratos advindos do seu exercício. Ademais, evita-se o cerceamento dos exercícios das atividades mencionadas no dispositivo por outros profissionais que executem funções similares, preservando-se o direito constitucional ao livre exercício profissional. Eu defendo e sempre defendi, não é de hoje, o livre exercício profissional, mas vamos buscar no futuro uma regulamentação mais formal, mais técnica e mais forte da profissão da investigação civil, da investigação privada no nosso país. Artigo 2º foi sancionado. O que diz o artigo 2º? Considera-se para os fins dessa lei, detetive particular, o profissional que habitualmente por conta própria ou na forma da sociedade empresarial, com reconhecimento técnico, planeja, execute, coleta de dados e informações de natureza não criminal, utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos e visando o esclarecimento dos assuntos de interesse privado do contratante. Veja bem que aqui está, olha, vou voltar aqui para os senhores verem, ó. Aqui está o conceito. O artigo 2º é o conceito da profissão de detetive, é o conceito do detetive particular. Consideram-se sinônimos, para efeito desta lei, as expressões detetive particular, o detetive profissional e outras que tenham ou venham a ser o mesmo objeto. Aí está a inteligência civil, a inteligência privada, o detetive civil. Então temos aí outras formas que mostram, que consideram sinônimas da palavra detetive particular. O parágrafo 2º do artigo 2º também foi vetado pelo senhor presidente e deu aqui as suas razões por que vetou o parágrafo 2º do artigo 2º. O dispositivo abriga uma inadequação técnica, na medida em que a legislação previdenciária não contempla o conceito ali disposto, elencando as categorias do empregado, do empregador doméstico, do empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso ou segurado especial. Essas foram a razão do veto do artigo, do parágrafo 2º do artigo 2º. E nós temos que respeitar. O veto é presidencial e nós vamos buscar melhorar neste ponto também nas futuras apresentações de projeto de lei. Artigo 3º, ele foi vetado na sua totalidade. E está aqui, né, as razões do veto presidencial. Ao impor a habilitação em cursos específicos e outros requisitos, o artigo impede o livre exercício da atividade por profissionais de outras áreas, bem como pelos atuais profissionais que não possuem essa habilitação, sem que se caracterize potencial dano social decorrente, violando o artigo 5º, inciso 13º da Constituição Federal. Além disso, fere o princípio da presunção de inocência consagrado no inciso 57 do citado artigo constitucional. Nós temos posições contrárias a este veto. E já falamos, já publicamos na mídia, já publicamos na internet que somos contrários. Até porque poderia ter sido usado o CBO, que pede lá
e diz, aliás, determina lá que o detetive tem que ter um curso técnico no mínimo de 400 horas. Então, contradiz tudo isso. Mas deixemos assim, fique vetado por enquanto, mas vamos logo, logo questionar esse artigo 3º também. Artigo 4º também foi vetado na sua íntegra e diz a vedação do exercício das atividades de natureza criminal. O que acontece hoje? A investigação criminal, ela é, conforme a nossa Constituição Federal, do órgão do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é que controla a investigação federal. Não pode, claro, o detetive agora, numa lei, colocá-lo como investigador criminal enquanto nós não alterarmos a Constituição. E no futuro, nós vamos buscar isso. Nós queremos também fazer a investigação criminal a exemplo dos Estados Unidos e a exemplo da Europa, aonde o investigador particular, aonde o detetive particular faz a investigação criminal. E para isso, nós temos que organizar, estruturar e normatizar esta grande entidade que vai buscar esse tipo de coisa para todos. Né? Porque hoje somente, como temos o artigo 144 da Constituição Federal, é a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros. São os entes estatais que fazem a investigação criminal. Olhem bem, acrescenta-se ainda as atividades da Guarda Municipal no seu artigo 8º. Acrescentou, foi uma lei de 2014. Então, em 2014 foi alterada o artigo 8º, né? Foi alterado o artigo 144 da Constituição Federal e colocado as guardas municipais como ente de investigação criminal. Por que não? Por que não logo nós pleitemos que o detetive particular também faça a investigação criminal? E isso você que está nos ouvindo agora, você profissional da inteligência civil, terá deste grande grupo esta palavra. Nós vamos buscar a troca deste veto por uma lei nova, que coloque no artigo 144 da Constituição Federal que o detetive privado no Brasil pode sim fazer investigação criminal. As razões do veto pelo presidente da República está aqui. É muito longo para mim ler, mas digo que todos terão a oportunidade, já têm conhecimento sobre isso. Artigo 5º foi sancionado. O artigo 5º, o detetive particular pode colaborar com a investigação policial em curso, desde que expressamente autorizado pelo contratante. O que quer dizer isso? Os novos contratos feitos a partir da lei, o investigador particular tem que colocar no seu contrato de que a parte autoriza o detetive particular colaborar com a investigação policial em curso, desde que ela autorize ali, né, que esteja explícita no contrato de trabalho entre a parte e o profissional da investigação privada. O aceite da colaboração ficará a critério do delegado de polícia, que poderá admiti-la ou rejeitá-la a qualquer tempo. Veja bem a importância deste parágrafo único, caros amigos e lutadores dessa causa, caros detetives profissionais do nosso país. Hoje, o detetive particular chega até o delegado de polícia e leva ao delegado de polícia, né, o seu contrato que diz que a parte autorizou, né, a ele colaborar com uma investigação em curso. Nunca na história isso aconteceu. É difícil colocar um profissional detetive particular ao nível do delegado de polícia. Uma profissão privada ao nível do delegado, que é uma profissão
pública. Isso dá para escrever um livro. Eu costumo dizer que este parágrafo dá para escrever um livro, porque ele vai dar muito debate por aí, vai dar muitas posições contrárias e a favor, como já tem hoje na internet, mas nós vamos buscar o cumprimento fiel desse parágrafo único do artigo 5º da Lei 13.432. Artigo 6º, também foi sancionado. Em razão da natureza reservada das suas atividades, o detetive particular no desempenho da profissão deve agir com técnica, legalidade, honestidade, discrição, zelo e apreço pela verdade. Isso hoje, ou anterior à lei, o real detetive, o real profissional da investigação privada já fazia. Agora está aí caracterizado em lei para dar mais credibilidade a esta grande profissão e para que a sociedade saiba que o profissional trabalha com técnica, na legalidade, trabalha na honestidade, com discrição, zelo e apreço pela verdade. Artigo 7º, também sancionado pelo senhor Presidente da República, pela Lei 13.432. O detetive particular é obrigado a registrar em instrumento escrito a prestação dos seus serviços. Exatamente. O detetive particular é obrigado a registrar em instrumento escrito a prestação dos seus serviços. Muito claro. Faz ali o contrato, registra, assinam, de preferência levar num cartório, ambas as partes assinam, um entrega para o cliente, outro detetive coloca no seu arquivo. Isso é excelente, porque pode o profissional vir ser questionado pelo cliente ou por uma autoridade e ali está o documento devidamente registrado em cartório, devidamente reconhecido, afirma, aliás, em cartório. Isso é muito bom. Isso engrandece e dá respeito à nossa profissão. Artigo 8º também foi sancionado pelo presidente e diz o seguinte: o contrato da prestação do serviço de detetive particular conterá qualificação completa de todas as partes, o prazo de vigência do contrato, natureza do serviço, relação de documentos e dados fornecidos pelo contratante. Chega o contratante, entrega uma caixa com documentos, faz um rol daqueles documentos e coloca no contrato, ou coloca em anexo ao contrato, para que o contratante veja a credibilidade que aquele profissional está dando a esse contrato. O local que será prestado o serviço, logicamente, pode colocar a região, pode colocar o estado, especificar o local onde vai ser feito o serviço. Estipulação dos horários e formas de pagamentos. Esses honorários devem ser claramente especificados, se com entrada, se pagamento em cartão, tudo tem que ser, ou em cheque, deve ser muito bem apresentado para que não crie problema no futuro. O parágrafo único do artigo 8º é facultada às partes a estipulação de seguro de vida em favor do detetive que indicará aos beneficiários quando a atividade envolver risco de morte. Então veja bem, começa a se falar em risco de morte. Então a grande investigação pode sim colocar o detetive no risco de morte. E isso, se a parte entender, num contrato com uma grande empresa, isso aí, o seguro de vida, creio, e até oriento de que seja feito. Agora, depende de cada um profissional, depende de você, que na hora de fechar um trabalho, vai usar ou não o parágrafo único do artigo 8º. O artigo 9º também foi sancionado pela Presidência da República na Lei 13.432. Ao final do prazo pactuado para a execução dos serviços profissionais, o detetive particular entregará ao contratante e ao seu representante legal, mediante recibo, relatório circunstanciado sobre os dados e informações coletadas. Hoje também é assim. Ele entrega o relatório. Mas eu pergunto a todos, você pega o recibo? Não. Às vezes não.
ou nem todos não. Nós temos que ser legalistas, nós temos que fazer o que está na lei, isso nos protege. Fez o trabalho, fez o contrato, cumpriu o contrato, entrega o relatório com recebimento na segunda via do relatório, ou com um recibo específico. Ali está terminada a relação de trabalho entre o profissional da investigação privada e o seu contratante. Neste recibo, deve constar os procedimentos técnicos adotados, deve constar também a conclusão em face do resultado dos trabalhos executados, se for o caso, a indicação de providências legais a adotar. Se for o caso, indicação das providências legais a adotar. Veja a importância deste detalhe. O detetive vai fazer o trabalho, vai dizer dos procedimentos e ainda pode orientar o cliente aos procedimentos legais que ele pode fazer. Poxa, isso é muito importante. Isso lá, quando você fizer o contrato, ou quando você fizer a sua propaganda, você pode utilizar o inciso 2º do artigo 9º, que você pode dar orientação de como proceder pós-investigação, pós-término do contrato e da entrega do relatório final. Data, identificação completa do detetive e sua assinatura. A data, assinatura completa, isso é normal, natural, então não há o que se falar. Agora, se você for mais organizado, se você for uma agência que quer credibilidade e que você quer uma credibilidade maior perante a sociedade, assine, reconheça a firma, reconheça a sua assinatura em cartório e entregue o relatório ao seu contratante, que você vai ver que vai fazer uma propaganda boca a boca muito interessante para você. O artigo 10º. É proibido ao detetive particular. Vedado quer dizer proibido. Aceitar ou captar serviço que configure e contribua para a prática da infração penal ou que tenha caráter discriminatório. É lógico. Se nós não podemos fazer investigação criminal, nós não podemos, né, captar serviço que contribua ou configure a prática de infração penal, ou que tenha caráter discriminatório. É muito claro. Aceitar contrato de quem já tem detetive particular constituído. Isso é uma coisa que é muito interessante. Que vocês conhecem no dia a dia da profissão. Eu tenho um contrato feito com a pessoa A cobrando R$5.000. A pessoa A assina o contrato comigo, com você. Procura o detetive B e esse detetive diz: eu faço por R$2.000. E simplesmente a pessoa A não cumpre, o contratante da pessoa A não cumpre aquele valor compactuado e vai para o detetive B. Isso será antiético, será passível de uma reprimenda por parte desta entidade que pretendemos constituir no nosso país e que será voluntária. Participa quem quer e quem participa deverá cumprir as regras que pretendemos no futuro mostrar para todos. Agora tem a letra A e a letra B que diz que se com autorização prévia do detetive A não tem problema nenhum. Então tem que haver uma relação. Quer dizer, o contratante contratou o detetive A e o detetive B, ao ser contatado pelo contratante do detetive A, pergunta se ele já não tem outro detetive contratado. E se tem, a primeira coisa é dizer: desfaça o contrato que então eu assumo. Não assumir com outro contrato em andamento. Divulgar nos meios e os resultados da coleta de dados e informações a que tiver acesso no exercício da profissão, salvo em defesa própria. Isso aqui é muito interessante.
É lógico, se você fez uma investigação, você deve ser sim proibido de divulgar, a não ser para o contratante. Mas em defesa própria, você deve utilizar. Vamos que, da sua investigação, você possa ser alvo de algo que venha a te investigar por ter feito aquele procedimento. Aí você vai utilizar o contrato, o relatório em defesa própria. É proibido também ao detetive particular participar diretamente de diligências policiais. Não somos polícia. Somos investigadores civis. Se fôssemos policiais é uma coisa, mas não somos policiais. Então, participar diretamente, não. Mas indiretamente, fica essa dúvida. Indiretamente, a lei não proíbe. Então, no futuro, nós vamos buscar conceituar melhor o indiretamente para que você possa, cada dia, cada vez mais, entrar no sistema para que no futuro possamos fazer a investigação privada criminal no nosso país com a apresentação da alteração do artigo 144 da Constituição Federal para colocar o detetive lá como um investigador criminal também. É proibido também ao detetive particular utilizar em demanda contra o contratante os dados, documentos e informações coletadas na execução do contrato. É logicamente, aí é falta de ética. Como é que eu vou usar contra o contratante? E a gente sabe, vocês todos sabem o que existe por aí. De repente eu pego o detetive A, é contratado, sabe, faz a investigação e de repente repassa lá para a pessoa na qual ele investigou. Isso é falta de ética, falta de padrão profissional, falta de respeito com os outros profissionais que querem sim fazer uma grande profissão. Então, esse tipo de coisa hoje está na lei. Isso é muito bom, salvaguarda todos, salvaguarda os detetives do bem. Artigo 11. São deveres do detetive particular preservar o sigilo das fontes de informações. Poxa, eu tenho o direito de preservar a minha fonte de informações. Sabe quem mais tem esse direito? Os jornalistas. Sabe quem mais tem esse direito? As polícias do Brasil. Vejam que lenta e gradualmente nós começamos a ter direitos que vai nos levar a buscar, sim, a investigação privada criminal no futuro. Veja bem, sigilo da fonte. É o dever do detetive respeitar o direito à intimidade, privacidade, à honra e à imagem das pessoas. Não preciso dizer muito sobre isso, está claro no inciso 2º. Exercer a profissão com zelo e probidade. Também. Defender com isenção os direitos e as prerrogativas profissionais, zelando pela própria reputação e da classe. Você, que trabalha, que tem 10, 20, 30 anos, 40 anos de serviço, e que sempre preservou e zelou pela sua reputação e pela classe, você é o exemplo da categoria. Porque nós temos muitos mesmo, e vocês sabem, que não estão aí para a classe, que não estão aí para a categoria. E nós temos que estar agora na lei. Um dever do detetive é zelar pela própria reputação e principalmente pela categoria que faz esse grande trabalho da investigação privada no nosso país. Também zelar pela conservação e proteção de documentos, objetos, dados ou informações que lhe forem confiados pelo cliente. Também, muito claro, não há necessidade de comentar. Restituir íntegro ao cliente, fim do contrato ou a pedido, documento ou objeto que lhe tenha confiado. Logicamente, é muito claro, devolver tudo aquilo que recebeu, como recebeu. Prestar contas ao cliente. Excelente. Porque muitos, a gente sabe, não fazem um relatório de prestação de conta e isso tem que ser feito, esse relatório, sim.
e entregue para o cliente. É um dever nosso. O artigo 12º são os direitos do detetive. Exercer a profissão em todo o território nacional, na defesa dos direitos ou interesses que lhe forem confiados na forma dessa lei. O detetive do Rio Grande do Sul pode trabalhar no Amazonas. O do Acre pode trabalhar em Pernambuco. O da Bahia, no Rio de Janeiro, e assim, vice-versa, em todos os estados do Brasil. São direitos do detetive recusar serviço que considere imoral, discriminatório e ilícito. Muito claro. São direitos do detetive renunciar ao serviço contratado caso gere risco à sua integridade física ou moral. É lógico que está claro. Compensar o montante dos honorários recebidos ou recebê-lo proporcionalmente de acordo com o período trabalhado, conforme pactuado. Se no contrato tiver escrito que a parte ou ambas as partes podem cancelar este contrato a qualquer tempo, o detetive particular pode, é um direito dele, receber pelo tempo que ele trabalhou para este contratante. O que é feito hoje, ele paga num trabalho de 5 mil, paga 2 mil, depois não quer mais e ainda quer exigir os 2 mil de volta. Hoje está escrito como um direito do detetive. Foi vetado o inciso 5º, que depois nós vamos comentar sobre o inciso 5º. O 6º, reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer autoridade contra a inobservância do preceito em lei, regulamento ou regimento. Olhem, analisem bem este inciso 6º do artigo 12, que é o direito do detetive. Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer autoridade. Hoje o detetive pode chegar no delegado, numa delegacia, no fórum, na promotoria, no comando da Polícia Militar, no juiz, em qualquer lugar e reclamar verbalmente ou por escrito contra a inobservância do preceito da lei, regulamento ou regimento. Isso é muito importante. Isso é uma coisa assim que transformou esta pequena, grande lei num regulamento mesmo. Eu chamo de regulamento, mas muitos chamam de regras para a profissão. Mas tudo bem. O que interessa é que este inciso 6º é muito, mas muito importante para todos nós. O 7º, ser publicamente desagravado quando injustiçado, ofendido no exercício da profissão. Publicamente desagravado é estar filiado nesta grande entidade que pretendemos fazer no país, e que se você for desagravado publicamente, essa entidade vai te defender. Essa entidade vai mostrar para a sociedade e para as autoridades brasileiras quem você realmente é e vai defender aqueles que fizerem parte deste grande grupo. Falando sobre o inciso 5º que foi vetado pelo presidente da República, que deu a seguinte razão do veto. Os profissionais cuja atividade se regula por esse projeto de lei exercem ofício de natureza privada e não como presente ou no dispositivo em linguagem própria dos agentes públicos ou advogados. O uso da expressão no rol dos direitos profissional tem potencial de gerar confusão entre atividade pública e privada, com prejuízo a ambas e ao interesse público. Já o Ministério da Fazenda opinou pelo veto ao dispositivo a seguir transcrito. Então, foi vetado, nós vamos reavaliar tudo isso, porque vocês sabem que nós somos contrários publicamente já a todos os vetos. Mas respeitamos a autoridade brasileira que vetou os vetos da Lei 13, que vetou na Lei 13.432. Enfim, o último artigo que colocou em vigor a Lei 13.432, em vigor na data da sua publicação, no dia 11 de abril de 2017,
assinado pelo presidente Michel Temer, ministro Osmar Serraglio, Henrique Meirelles, Ronaldo Nogueira de Oliveira, Eliseu Padilha, Gleice Maria Fernandes Mendonça. Acho que com isso eu expliquei para todos o que foi que aconteceu com o PL 1211/11, com o PLC 106/14 e com a Lei 13.432. Procurei fazer o mais prático possível, o melhor possível. Desculpe alguns erros no meu português, alguns erros na minha fala, mas busquei fazer o melhor. Mas a comissão está aí, a comissão que regulamentou, que agora no dia 11 termina no Senado, e nós estamos reavaliando tudo isso para no futuro fazer uma grande entidade que congregue aqueles que querem fazer da profissão da investigação privada uma grande profissão. Outras normas legais que o detetive deve saber e já sabe, até porque até agora foi o que regrou, somente elas que regraram a profissão. Primeiramente, o que está estampado na nossa Constituição Federal. Todos sabem. Segundo, o que está estampado na Lei Federal 3099, de 24 de fevereiro de 1957. Determina as condições para o funcionamento de estabelecimento de informações reservadas ou confidenciais, comerciais ou particulares. Normatizou, deu regras para as agências de investigação privada no nosso país. Logo após a lei, veio o decreto 50.532, de 3 de maio de 61, que regulamentou a lei. Tá? E o outro é o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, instituída pela portaria ministerial do Ministério do Trabalho 397, em 9 de outubro de 2002. E o CBO 35.18.005 é que fala sobre o detetive particular. Essas aqui são as nossas normas legais hoje. Temos decisões pelo Supremo Federal, temos outras decisões, mas as principais estão aqui. Por fim, quero dizer a todos que não faço força para ser entendido. Quem faz sentido é soldado. Isso aí quem diz é Mário Quintana. Então, para pensar, para analisar. Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. Sócrates fala nisso. E também, a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Sun Tzu. Estas mensagens é para que você, investigador civil, você da inteligência civil brasileira, detetive particular, reflitam, analisem o que hoje é melhor para todos. Se nós, da comissão, fizermos a nossa parte, se nós fizemos o que você queria, se nós fizermos aquilo que podíamos fazer, está sob a sua análise. Mas nós, da comissão, que hoje é instituída em todos os estados brasileiros, nós temos representantes, e você pode vir fazer parte da comissão a qualquer momento. Sabemos muito bem o trabalho que passamos para chegar até aqui. E este reconhecimento nós temos de nós mesmos, porque nós fomos um grande guerreiro. Nós fomos um grupo de guerreiros. Nós fomos uma comissão guerreira que buscou fazer o melhor para todos os detetives do bem do nosso Brasil. Desta forma, eu quero, por fim, agradecer a atenção de todos e dizer
que nós somos parceiros de todos, que nós queremos parceria com todos, que nós queremos trazer aqueles que até hoje não participaram ou participaram pouco desse grande grupo, que venham, apaguem o passado e venham fazer parte deste grande grupo. Eu sempre disse em todas as minhas posições, eu não olho o retrovisor, e não olho mesmo, não quero saber o que aconteceu no passado, quero olhar para frente, junto com vocês, fazermos uma grande profissão. Muito obrigado e que Deus abençoe os detetives particular do Brasil.